E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar da vilã do momento, da personagem que se transformou em vilã no momento. Eu estou chamando de personagem porque é uma personagem que se construiu ali naquela narrativa do Big Brother Brasil 2021. Então, antes de mais nada, é uma personagem, porque sabemos que existe todo um contexto específico, existe uma edição, enfim, existe uma série de situações, de variáveis envolvidas que faz mais sentido, talvez, ou é mais cuidadoso chamarmos de personagem. E essa personagem se constrói também no imaginário das pessoas. Então, as pessoas que estão assistindo Big Brother Brasil, elas vão formando uma imagem de quem está lá dentro. E essa imagem, ela pode ter seu consenso reforçado ou não, a depender, inclusive, de movimentos de massa, de psicologia das massas, de movimento também de manada, mas vamos colocar, resumir a questão da Carol Conká em que seguinte aspecto. No aspecto de que as pessoas que acompanharam, a maioria delas, 99%, parece que foi mais ou menos o percentual que ela conseguiu na eliminação, mais ou menos essa quantidade de pessoas que votaram para ela sair são pessoas que concebem a Carol Conká como uma grande vilã. É a grande vilã do imaginário nacional, midiático no momento. Então nós temos isso e há uma série de afirmações, alegações e considerações do que ela seria em termos psicopatológicos, qual seria a classificação psiquiátrica para ela. E eu já vou deixar claro uma coisa aqui para vocês. Eu não vou fazer isso. Não acho que isso seja adequado, nem acho que isso esteja em acordo com o meu código de ética de psicólogo. Então, não farei isso. E não farei uma classificação dela, da Carol, com cada pessoa. Mas as pessoas estão fazendo classificações. Então, as pessoas estão achando que ela é meio sociopática, psicopática, e isso está no imaginário. Então eu poderia falar do que está no imaginário e não necessariamente da pessoa. Não estou falando da pessoa, mas estou falando do imaginário. E as pessoas têm questões em relação ao imaginário e têm questões em relação às classificações psicopatológicas. Tem questões em relação ao transtorno de personalidade antissocial, mais comumente conhecido como psicopatia. Primeiro ponto, que eu quero fazer uma reflexão, na verdade, sobre psicopatia, e não estou dizendo que ela se encaixa, tá, nesse diagnóstico de forma alguma, mas as pessoas estão querendo pensar um pouco mais sobre o tema. Então eu quero trabalhar aqui com vocês a questão do conceito e da classificação e de como o psicopata, o antissocial, o sociopata, como ele se encaixa no mundo e o que faz com que ele mantenha seus comportamentos pouco empáticos, cruéis. O que faz alguém ser um psicopata? O que faz um psicopata? Eu acho que há duas condições, duas situações ou duas variáveis envolvidas que são a indolência, uma variável acho que importante, e além da indolência, nós temos a questão do poder de sedução. Então, quando eu creio que a junção explosiva seja essa, da indolência com uma das junções explosivas, com o poder de sedução. Em tese, as pessoas mais indolentes, que são menos sensíveis à dor ou de alguma forma a vida fez com que elas se estruturassem de uma maneira que elas são mais resistentes à dor ou resistentes ao sofrimento, elas, sendo menos sensíveis, fica difícil para que elas se identifiquem com quem sofre. Fica mais difícil para ocorrer com compaixão, empatia, para sofrer junto com o outro, porque não sofre. Assim, grosso modo, como alguém que não sente dor e não sofre, vai se compadecer da dor do outro? Como que alguém que não sente dor ou não sofre, em tese, grosso modo, tá? Só para efeito didático. Como que alguém que não sente dor ou não sofre vai ter pena, compaixão, misericórdia, empatia? Não compreende o que se passa com o outro, não se sensibiliza para a dor do outro porque em si mesmo não sente, não tem dor, não tem sofrimento. Então tem esse primeiro ponto, essa resistência maior à dor,
ela fortalece a pessoa em um certo sentido, ela confere uma certa superioridade num certo sentido, mas acaba carecendo muito dessa possibilidade de um contato mais duradouro com o outro, de um contato que seja mais sólido nesse sentido de conseguir estabelecer talvez relações que durem mais ou mais sólidas, ou de conseguir estabelecer relações em que o bem-estar seja compartilhado, em que haja uma relação mais amorosa e de prover o bem-estar para o outro e não só buscar o próprio bem-estar. Então, imagine essa conjunção. Imagine alguém que sofre pouco, que mesmo vai todo mundo cancelar a pessoa, vamos supor, ela vai ser cancelada, ela vai aprender, ela precisa ser cancelada, ela precisa ser maltratada para ela aprender. Não é isso o que a psicopatologia mostra de pessoas numa situação como essa. Não estou falando dela, estou falando da psicopatia, não estou falando da Carol Conká, mas da psicopatia. Então a dificuldade de aprender, não aprendem por quê? Porque não há o que ser aprendido. Porque uma pessoa, um psicopata, jamais fica isolado, jamais fica no ostracismo. Você pode pegar o psicopata e prendê-lo, ele ficar preso, como no caso que todo mundo fala, eu não vejo problema, que está condenada, presa, a Suzane Richthofen, a pessoa vai presa, a pessoa assim, ela é bombardeada de todos os lados, todo mundo vai querer massacrar, todo mundo vai condenar, todo mundo vai dizer que aquela é a pior pessoa do mundo, o maior vilão que já existiu. No final você pensa, a pessoa vai ficar completamente isolada e vai servir de lição. Não serve de lição porque ela nunca fica completamente isolada. Um psicopata nunca cai no ostracismo, um psicopata nunca fica completamente isolado. Por quê? Devido ao alto poder de sedução, muitas vezes com muita inteligência, muita capacidade de retórica, de conversa, de sedução, de agradar, de ser engraçado, de ser divertido. Então o psicopata, ele tem um poder grande de sedução, e esse poder grande de sedução faz com que ele nunca seja totalmente penalizado. E não estou dizendo que a penalização total também seria alternativa de aprendizado. Também não estou me referindo a isso, porque assim, a partir do momento que retorna para o convívio social, e nunca existe convívio social zero, a não ser que queiram torturar a pessoa e queiram acabar mesmo com a pessoa, matar alguém, né? Mas a partir do momento que volta para o mínimo de convívio social, consegue sempre seduzir alguém. Consegue ter sempre alguém babando ali, alguém venerando e louvando. Então, esse alto poder de sedução, juntamente com a indolência, que conferem um tipo de superioridade que faz com que essas pessoas se transformem em monstros. Em pessoas que têm um alto poder de destruição, um poder de destruição muito grande, muito acima da média, e um poder de destruição que assusta o outro. Agora, um outro ponto também que eu gostaria de trazer para falar da questão da psicopatia, do qual já estou falando um pouco aqui, porque se existe um poder de sedução, se tem sempre alguém que será seduzido, vai existir sempre alguém que alimenta a psicopatia. Então, essa psicopatia é alimentada por um componente social, é alimentada por outras pessoas. Vamos pegar o caso de muitos psicopatas que seduzem multidões. Podemos pegar líderes religiosos, políticos, seduzem multidões e essa multidão que muitas vezes comete atrocidades em nome de um psicopata, a multidão que vai na onda do psicopata, do líder psicopata e comete atrocidades, aquelas pessoas que participam de verdadeiros linchamentos lideradas por alguns psicopatas, elas alimentam a psicopatia daquele líder, a psicopatia dessa pessoa que se nomeou como líder e que se assumiu inclusive como um personagem cruel e psicopático. Então existe uma massa muitas vezes que sustenta tudo isso. Existem pessoas que sustentam a psicopatia do outro, porque o outro, sendo psicopata, sendo cruel, é admirado, é venerado e é seguido e tem seguidores. Então também tem isso, porque se não fossem os seguidores, se não fossem as pessoas apaixonadas pelo psicopata, ele não teria tanta força. E é interessante porque
os seguidores, as pessoas que estão ali como pau mandado e que vão dizer depois, eu estava cumprindo ordens de algum psicopata, então eu não estava, não era eu quem tomava a iniciativa, mas eu cumpria ordens de meu líder ou de um psicopata, de meus chefes. Essas pessoas, elas são psicopatas de ocasião, quando cometem atrocidades e diziam que estavam somente cumprindo ordens ou seguindo um líder ou coisa parecida. São psicopatas de ocasião, e que não se assumem como tal, como psicopatas. Logo, não têm a coragem daquele líder cruel e psicopático. São covardes em sua psicopatia de ocasião. Então, muitas vezes me surpreende muito mais os linchamentos mesmo, que são perpetrados por coletivos, por grupos de pessoas que de repente se juntam, claro, em torno muitas vezes de um líder cruel e assumidamente psicopático, mas quem perpetra é a multidão, quem faz é um conjunto, é um coletivo. E me surpreende mais esses linchamentos muitas vezes me surpreende mais do que a própria pessoa psicopática sozinha e isolada. Porque ela sozinha e isolada ela não pode tanto assim muitas vezes. Claro que aí poderíamos falar de alguns psicopatas que agem de modo mais isolado, falar de serial killers ou de psicopatas que agem de modo mais isolado, escondido, né? Poderíamos falar disso também, ok, né? Mas a psicopatia ela cresce muito mais, ela tem muito mais poder de destruição quando ela angaria seguidores e tem multidões que acabam cumprindo ordens de seus psicopatas. Um outro ponto, agora voltando para Carol Conká, das ações dela na casa. Eu não acompanho, não assisto Big Brother, mas fui assistir os piores momentos de Carol Conká, fui assistir, tentar entender um pouco melhor. E assim, o que muito surpreendeu as pessoas foram as interações dela com o Lucas Penteado, com aquele rapaz que ela maltratou bastante, humilhou e teve uma relação com ele, inclusive, de tortura psicológica. Eu assisti a alguns desses episódios, mas eu não tinha todo o histórico, então eu não consegui compreender mais em detalhe como foi todo esse histórico. Eu só vi uma pessoa muito agressiva, com palavras muito agressivas, sem qualquer tipo de concessão ao outro, com requintes de agressividade, de uma certa crueldade, e sem dar espaço para o outro, e pisa em cima, pisa de novo, o outro volta, pisa novamente. Então, pude observar isso chocou muitas pessoas e eu observo isso, as pessoas muito chocadas, como se nunca tivessem observado esse tipo de interação na vida. E eu já observei muito esse tipo de interação, muito, de pessoas, inclusive, que eu não vejo como psicopáticas, mas com alguns comportamentos que em algum momento foi um pouco atroz, agressivo, cruel, impiedoso e psicopático. E vi isso em família, vi isso em amigos, vi muito esse tipo de interação. Então isso eu acho que eu fui criado em ambientes muito violentos e eu pude observar isso pessoalmente, então não me chocou tanto, porque eu já sofri agressões daquele tipo. Nunca cometi, que eu me lembre, não é como eu me criei, como eu me desenvolvi na vida. Então assim, nunca cometi aquele tipo de coisa. Em alguns momentos achava cruel demais e lembro que na minha infância muitas vezes iam para revidar e tudo, eu não tinha coragem de revidar porque sabia o tanto que era doloroso aquilo, né? Mas pude observar aquilo vindo de pessoas que eu não julgo que eram psicopatas, mas talvez tivessem com um pouco mais de comportamento à época daquela maneira, e depois passaram a agir de modo totalmente diferente, porque passaram a sofrer mais na pele, passaram a sofrer, passaram a entender melhor o que é o sofrimento e a se compadecer. Então tem esse ponto. Agora a questão da agressividade, ela me assusta muito mais quando existe uma assimetria muito mais bem delimitada, que não havia entre ela e o Lucas, por exemplo. Eles eram somente participantes do Big Brother, mas ela se utilizou, me parece, de algumas assimetrias, que é a assimetria da idade, muito mais velha, 10 anos mais velha do que ele,
ou mais. Além da simetria da idade, a simetria dela já ter uma carreira que era mais estabelecida, de falar fora eu tenho uma carreira e tal. Então houve muito apelo para a autoridade mesmo. Chegou botando banca com toda a história que tem, que muitos ali não tinham, com um conhecimento de vida que talvez ela tivesse que muitos não tinham, fazendo apelo de autoridade mesmo, apelo até para as origens, apelo em relação à própria, a própria condição de mulher preta. Eu sou mulher preta, eu sei o que é sofrimento, vocês não sabem. Então conseguiu muita autoridade ali, e a partir de muita autoridade ficou um terreno aberto aí, fácil para poder submeter. E o Lucas Penteado muito submetido, assim, de uma forma que eu não conheço toda a história, mas eu fiquei assustado de ver como que foi tão agredido e ficou tão retraído, tão em silêncio e com tão pouca reação. Porque parece que, infelizmente, ele se isolou em um grupo, no grupo ao qual ele imaginariamente se identificou por imagem, por se sentir semelhante. Então ele se identifica, tenta se associar a esse grupo, só que esse grupo o repele, e o sentido de rejeição que ele não consegue encontrar depois nenhuma outra base de consolo, nenhuma outra base para poder pensar criticamente o que estava acontecendo, ou poder até mesmo reagir e confrontar. Então a situação de grande desamparo, e aí talvez seja compreensível. Um outro ponto também das ações muito cruéis, né, assim, muito impiedosas, e verbalmente, e da submissão do outro, de colocar o outro em situações muito humilhantes e muito degradantes e sofridas ali da interação social mesmo. Mas também um outro ponto que me chamou a atenção, e aí eu conversando com quem assistia mais, no caso a minha esposa, por exemplo, é da interação que ela teve com a Juliette. E nessa interação a Juliette chegou a falar que tudo que ela fazia desagradava a Carol Conká. Então, quando ela estava alegre, a Carol Conká criticava. Quando ela estava triste, a Carol Conká criticava também. Então, nada estava bom. E aí isso me chama a atenção para um tipo de interação com o outro que foi descoberto mais pela antropologia do que pela psicologia, mas foi assimilado pela psicologia, principalmente pela vertente sistêmica dessas interações entre grupos e sistemas, que é o duplo vínculo, sobre o qual eu já fiz um vídeo aqui. Eu estou colocando para vocês no card e espero colocar no final também, na telinha final. Então, o duplo vínculo, o que motiva o duplo vínculo? Duplo vínculo é isso. Se você faz A, você vai ser criticado. Se você faz B, vai ser criticado do mesmo jeito. Então, no caso, a Juliette sinalizou isso muito bem e se conscientizou ali, né? De que, se eu estiver alegre, ela vai me criticar. Se eu estiver triste, ela também vai me criticar. Então, não importa o que você faça, quem se coloca na relação de duplo vínculo vai sempre te condenar e te maltratar. Então, assim, só para dar um exemplo, né? Um exemplo de duplo vínculo. Vem brincar conosco, vem brincar aqui com a gente. Aí você vai brincar, vem participar, você não participa de nada, você é antissocial, fica isolado. Imagina que alguém faça isso com você. Aí você vem, participa, e que você participa, a pessoa te dá uma cacetada também. Mas você não sabe brincar, você não tinha que vir aqui, você não tinha nada que vir aqui, você tinha que ficar lá no teu canto mesmo e não encher o saco, porque você merece a solidão. Então quem faz duplo vínculo faz um jogo muito forte nesse sentido de se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E é isso que é feito o tempo todo. E parece que ela fazia, né, isso com a Juliette. A Juliette conseguiu descobrir. E isso é muito torturante. Isso é enlouquecedor. Principalmente se é feito com criança. E aí a tese, a hipótese dos teóricos do duplo vínculo é de que isso é enlouquecedor e cria-se assim uma pessoa que vai ter uma estrutura psicótica. Então alguém que na vida não vai conseguir se sustentar muito bem na vida, porque vai ter sempre seu juízo de realidade abalado por ter sido vítima muito precocemente, quando criança, de alguém que fazia sempre dessa pessoa uma vítima de duplo vínculo, dessa criança uma vítima de duplo vínculo. E no caso, o duplo vínculo, eu fico pensando, por que no caso o algoz faz duplo vínculo também, né? Por que alguém faz isso com outra pessoa? Então, por raiva, eu acho que é um dos motivos. Então, por raiva,
Outro motivo é motivo lúdico, psicopático. A pessoa pode fazer isso com o outro para brincar com o outro, porque ele se diverte fazendo isso com o outro, jogando o outro para lá e para cá. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então é como um predador brincando com a sua presa, tá? Porque o brincar com a presa foi adaptativo para o sucesso naquele predador. Observemos, qualquer predador felino, por exemplo, em contato com presa faz muito isso. Então a presa deixa a presa se sentir um pouquinho livre, vai lá e arrebenta. Daí a pouco dá a impressão de que a presa pode se sentir livre, vai lá e pega de novo. É brincar, jogar para lá e para cá, né? E então a primeira motivação, raiva. A segunda, ludicidade psicopática, brincar com o outro mesmo, se divertir, ter gozo com isso, né? Eu não consigo ver muitos outros motivos além desses, tá? Eu acho que tem muito uma relação com querer machucar mesmo, pode ser por raiva ou por um certo gozo com o sofrimento do outro, que é um prazer mais sádico mesmo, sabe? Mais psicopático. Então, muito cuidado, peço a vocês, muito cuidado com o duplo vínculo. Peço para vocês assistam um vídeo sobre o duplo vínculo que eu estou colocando no card, porque essas armadilhas existem e são postas aí em nossa vida inúmeras vezes, não somente por pessoas com psicopatas, mas pessoas que estão tendo alguns traços psicopáticos em algumas interações específicas. Então, muito cuidado. E é isso então, pessoal, minhas considerações que eu queria tecer aqui são mais ou menos essas, são breves. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se não gostou, dê seu dislike, compartilhe o vídeo com quem você conhece nas redes sociais, se inscreva no canal, acione as notificações, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. É isso então, obrigado pessoal, um abraço.